Sabe, essa foto aqui da Nazaré Tedesco representa muito bem minha mãe, porque ela também já foi acusada de ter raptado uma criança. Eu vou contar essa história bem rápida para que vocês fiquem aqui até o final. A gente morava aqui em Cajueiro Seco, é um bairro aqui em Pernambuco, e lá tinha um supermercado Arco-Íris. Minha mãe era casada com um cara que trabalhava na televisão, e a gente fazia muita compra nesse supermercado Arco-Íris. Até que então a gente viu uma senhora lá grávida que estava simplesmente pedindo ajuda. Minha mãe ofereceu ajuda a ela e simplesmente ela foi e falou que queria doar o filho dela, porque ela não tinha condições de cuidar e pediu para minha mãe cuidar do filho dela. Ela perguntou se minha mãe não podia deixar ela ficar na casa dela até ter o filho, porque ela era casada, porém o cara só queria ela sem o filho. Minha mãe perguntou para esse cara que trabalhava na televisão, que era então marido dela, e ele permitiu. Mesmo que a gente não pediu pra ela fazer nada lá em casa, ela simplesmente lavava a louça. A gente não queria que ela fizesse nada porque ela tava grávida, né? E tava perto de nascer esse bebê. Ela morou lá praticamente uns 6 meses. Só que daí o bebê nasceu. Ela foi pro hospital, ficou tudo bem lá com o bebê. Nesse meio tempo, a gente tava se mudando pra uma outra rua, subindo 3 ruas praticamente. Como minha mãe organizava caravana, né, que é plateias, auditórios, minha mãe pediu ajuda de todos para poder doarem roupa, fralda. E, gente, foi uma sacola, assim, muito grande. Aquele saco preto de lixo gigante, de mais de 100 litros. Gigante, cheio de roupa e fralda. Vocês não têm noção. Também veio brinquedo, um monte de coisa. Só que daí minha mãe, quando foi visitar essa mulher, simplesmente a mulher falou pra todo mundo que minha mãe queria sequestrar o filho dela. Como que sequestra um filho que ela simplesmente tava querendo doar pra minha mãe? Ia fazer todos os trâmites legais. Bom, minha mãe ficou chateada, né? Mas minha mãe foi, mandou levar as roupas, né? Que minha mãe tinha arrecadado e deixou tudo lá na porta do hospital pra ela ficar com todas as roupas e esquecer essa história. Só que aí veio o caos. A gente acordou um certo dia de manhã e tava com muito choro de criança. E daí a vizinha chamou a gente e falou assim: ô vizinha, tem alguma criança aí chorando muito? Será que você pode ver aí o que é? Minha mãe, quando viu, tava num saco de lixo, cheio de roupa, a criança. Minha mãe, obviamente, chamou logo o conselho tutelar para explicar e pegou uma guarda provisória. É claro que a gente já imaginava de quem que era a criança. A mulher teria abandonado porque ela foi lá ver o marido dela para ver se ele ia aceitar ela. Porém, ele não aceitou e queria apenas a criança. Depois de uma semana, a gente já estava até tomando conta da criança. Pra gente era nosso filho ali, era da nossa família. Aí, de noite, chegou a polícia lá na porta de casa. Minha mãe tinha levado a criança pro hospital porque ela estava meio doente por ter ficado ali, né, um tempo fora, ali do lado de fora, naquele sol. Quando o policial chegou, eu era menor de idade, eu tinha uns 13 anos de idade, e eu tava com a minha tia que tinha 15 anos. Aí o policial falou assim: não, já tá errada, deixou aí 3 crianças dentro de casa, sem nenhum maior de idade, porque o policial tinha perguntado minha idade. Aí eu falei que tinha 13. Aí eu falei: minha tia é de maior. Aí ela: não, ela tem 15 anos. Mas ela é maior que eu. Eu era um adolescente inocente. Bom, só sei que nesse meio tempo a minha mãe chegou. E daí minha mãe foi e explicou toda a situação, só que o policial tava bem agressivo com ela. Minha mãe só pegou o telefone, ligou pra delegada do conselho tutelar, que foi quem deu a guarda pra ela, e disse que era pro policial atender. O policial ficou relutante, ele não queria atender. Aí a delegada foi e disse: coloca no viva voz. E a delegada disse o seguinte: eu dei a guarda provisória dessa criança pra Iona L. Você não vai levar ninguém daí, a menos que Iona L queira. Iona L é minha mãe. Minha mãe não quis se envolver nessa treta, então minha mãe acabou cedendo e deu a roupa pra ele, deu tudo pra ele. E o policial levou a criança. Até hoje eu não sei o que aconteceu com essa criança. Eu tô morando agora em Pernambuco novamente, mas eu ainda não conheci essa criança. E eu sinto muita falta, eu queria saber como é que ele tá hoje em dia. Eu lembro que na hora que ele foi embora, simplesmente eu chorei muito, porque pra mim ele era como se fosse meu irmão. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa história? E olha, ela é totalmente 100% verídica, aconteceu mesmo.